Muito bem, bom dia. Bom dia a todos os colegas deputados, os membros da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Bom dia a todos que nos acompanham, a quem aqui se faz presente nesse plenário. Num primeiro momento, verificando o quórum e conferindo, temos quórum, então, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária. Inicialmente, já coloco em imediato em discussão e votação da ata da 13ª reunião ordinária, que foi previamente encaminhada aos gabinetes dos senhores deputados e deputadas. Então, em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia e, primeiramente, inicio colocando aqui em discussão e votação de um requerimento de número 158/2024, requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando aos membros dessa comissão a realização de audiência pública a ser realizada no dia 7 de agosto de 2024 na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no município de Florianópolis, para promover o debate sobre o tema Delegacias de Proteção à Mulher 24 horas. Então, em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade, então, o requerimento 158/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati. Dando continuidade, consulto os nobres colegas deputados da possibilidade de inversão da pauta, uma vez que o nobre colega e amigo deputado Mário Mota assim tem solicitado, para ele, então, poder fazer o relatório e a apresentação do voto de alguns projetos que estão em suas mãos. Consulto os deputados de inversão da pauta. Não havendo quem se manifeste contrário, então, aprovado. Então, com a palavra, nobre colega deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, antecipo o agradecimento pela compreensão. Eu tenho 2 projetos a relatar. E começo exatamente pelo projeto 0420/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que proíbe a fixação de cartazes que façam advertência sobre os crimes previstos nos artigos 329 a 331 do Código Penal, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Eu lembro que são aqueles cartazes que colocam de que, por exemplo, é crime ofender o servidor público que está no atendimento, tal. Há algo semelhante nos artigos citados. O projeto é de autoria do deputado Marcos da Rosa, tende a proibir a fixação de cartazes que façam advertência sobre os crimes previstos nesses artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Justificativa do autor dá conta de que o projeto de lei que ora apresento, escreve ele, tem por objetivo assegurar ao cidadão catarinense o direito de manifestar o seu descontentamento diante de atos abusivos e má prestação do serviço público. É bastante comum, diz ele, encontrarmos em estabelecimentos de prestação de serviços públicos, tais como hospitais, delegacias de polícia, unidades básicas de saúde e escolas, cartazes que advertem o público sobre os crimes previstos nos artigos 329, 30 e 31 do Código Penal, quais sejam resistência, desobediência e desacato ao servidor público no exercício de suas funções. A alegação comum para tal medida é a de instruir o público sobre as consequências de tais condutas. Entretanto, na prática, a fixação de tais cartazes serve à intimidação do cidadão, escreve o deputado proponente, que custeia os serviços públicos e, portanto, merece um serviço público de qualidade. Enquanto persistirem tais advertências, o cidadão é desencorajado a fazer qualquer tipo de queixa sobre um mau atendimento e passa a aceitar abusos por parte do agente público. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 24 de outubro de 2023, caminhada a sequência à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuída a relatoria ao deputado Fabiano da Luz,
que emitiu relatório e voto pela admissibilidade da proposta, sendo aprovada por unanimidade naquele colegiado. Nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, eu fui designado relator nos termos regimentais e apresento o voto nesse momento. Aos membros desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria conforme o que preceitua o artigo 144, inciso 3, combinado com as competências específicas previstas no artigo 80 do Regimento Interno da LESC, isto é, à luz do interesse público, sob a ótica da ordem social catarinense e das matérias relativas ao serviço público da administração estadual direta e indireta. Na análise cabível, compreendendo os elementos trazidos na justificação apresentada pelo autor, deputado Marcos da Rosa, quando da vedação dos referidos cartazes, vislumbramos que a intenção referida na lei projetada mostra-se revestida de interesse público, uma vez que visa coibir a prática de abuso de poder ou qualquer forma de intimidação. Por outro lado, senhores deputados, eu entendo que o instrumento da proibição da fixação de cartazes não se sustenta nos pressupostos a serem observados por este colegiado, uma vez que não cabe ao legislador vedar a informação sobre norma de ordem pública, ao passo que a publicidade serve como proteção não somente ao servidor público, mas ao próprio usuário do serviço público ao ter acesso à informação. Ou seja, ela não foi produzida exclusivamente para proteger um lado ou o outro. Deste modo, nós estamos apresentando uma emenda substitutiva global a fim de aprimorar o projeto de lei, perfeitamente compreensível, sem alterar o objetivo central, restringindo a proibição da fixação dos cartazes que, de fato, causem intimidação pelo formato ou linguagem utilizada e permitindo expressamente a publicação da transcrição literal dos artigos mencionados. Pelo exposto consoante nos regimentais 144 e 80, eu voto pela aprovação do projeto de lei nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termos da emenda substitutiva global que eu lhes apresento, e que tem basicamente 2 artigos. Proíbe a fixação de cartazes de cunho intimidatório que façam advertência sobre os crimes previstos nos artigos 329 a 331 do Código Penal, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, da seguinte forma. Artigo 1º. É proibida a fixação de cartazes de cunho intimidatório que façam advertência sobre os crimes previstos nos artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, excetuando-se somente a transcrição literal do dispositivo sem mensagem ou expressão adicional. Porque o artigo da lei é bastante claro, ele simplesmente está alertando, não há nenhuma intimidação no corpo da lei. Essa lei entraria em vigor na data de sua publicação, veda-se qualquer cartaz que seja intimidatório, além do que está escrito na lei, especificamente. É uma emenda substitutiva global, respeitando profundamente a intenção e a ideia do deputado Marcos da Rosa. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, o PL 420/2023, do deputado Marcos da Rosa, aonde é apresentado o voto pelo deputado Mário Mota, o qual apresenta a aprovação, mas com a emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade com a emenda substitutiva global, ora apresentada pelo relator, deputado Mário Mota. Agradeço a compreensão dos colegas. O relatório vota o projeto de lei 194/2020, é um projeto que está há 4 anos tramitando na Casa. Ele altera a Lei 6.695, de 1985, que autoriza a doação diária de terras à União Catarinense dos Estudantes,
permitindo a utilização de parte do imóvel que está instalada a sede da entidade para fins de locação, no caso seria uma sublocação, com recebimento de valores para garantir a subsistência desta União Catarinense dos Estudantes. Trata-se desse projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que pretende alterar uma lei que já existe, que autorizou a doação de terras à União Catarinense dos Estudantes, e ela acrescentaria uma permissão para a utilização de parte do imóvel subalugado para, com esse dinheiro, manter a subsistência, dar subsistência à União Catarinense de Estudantes. Da justificativa da autora, anexa à proposição, eu extraio a seguinte exposição. A medida possui justificativa no amparo à entidade em questão, tendo em vista a dificultosa situação vivenciada pelo movimento estudantil catarinense e suas insuficientes fontes de receitas existentes, o que faz com que careça de fundos para a manutenção das atividades da entidade. Deste modo, a medida propicia única e exclusivamente que a entidade possa alugar parte do espaço que lhe foi cedido, emprestado, para contrair uma fonte de receita mínima, acarretando na possibilidade de sua manutenção e subsistência. Matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 20 de maio de 2020, ainda na legislatura anterior, sendo encaminhada, na sequência, à Comissão de Constituição e Justiça, distribuída a relatoria do deputado Fabiano da Luz. Seu relatório e voto foi pela admissibilidade, consequente aprovação da proposta, oportunidade em que houve solicitação de vista pelos deputados Luiz Fernando Vampiro e Ana Campanholo. Em reunião posterior, aprovou-se requerimento de diligência da deputada Ana Campanholo à Secretaria de Estado da Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado e deu-se respectiva devolução de vistas sem manifestação pelo deputado Luiz Fernando Vampiro. Eu elenco abaixo, acho que é muito importante que os senhores ouçam, as manifestações constantes nos autos, acompanhadas de exceto resumo. O ofício da Secretaria de Estado da Fazenda dá conta, cumprimentando cordialmente, sirvam do presente para informar que, após analisados os autos do processo relativo ao projeto de lei 0194, não obstante a diligência ter sido dirigida à Secretaria de Estado da Fazenda, a matéria se insere nas competências da Secretaria de Estado da Administração, que poderia falar com mais propriedade sobre a proposição. Diante desse contexto, a Secretaria da Fazenda devolveu os autos para que a diretoria possa adotar as providências que entender cabíveis. Secretaria de Estado da Administração foi, então, instada e respondeu da seguinte forma. Diante das atuais situações jurídicas intrínsecas em relação e a relação estatal com a a União Catarinense de Estudantes, Estado e União Catarinense de Estudantes, para a resolução dos conflitos existentes em razão do bem, entende-se que a proposta apresentada conflita com o interesse público sobre o imóvel em questão ao modificar a finalidade do uso do bem. Ainda fere o princípio da isonomia entre os donatários, uma vez que a aprovação desse projeto de lei tornaria o patrimônio público um meio de obtenção de receita à pessoa jurídica de direito privado, não apresentando nenhum benefício ao coletivo público, apenas a exploração econômica pelo particular. O parecer da consultoria jurídica vinculada à Secretaria de Estado da Administração, referendado por despacho do então secretário da Administração, diz o seguinte: em conclusão, opina-se pelo não prosseguimento do presente projeto de lei, uma vez que, além de contrário ao interesse público, padece do vício formal de iniciativa decorrente da invasão da atribuição privativa do chefe do Poder Executivo, além de contrariar a legislação que rege as doações. Elas não podem ser subalugadas ou algo parecido. A Procuradoria-Geral do Estado, também acolhido por despacho do então procurador, diz o seguinte, abre aspas, diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei submetido à análise se encontra eivado de ilegalidade, razão pela qual recomenda-se que não modifique a finalidade do uso do bem, que não seja o uso pela própria entidade interessada. Retornou a matéria em exame à comissão, a solicitante Ana Campanholo. Ela então apresentou seu voto vista contrário ao projeto de lei, visando sua inadmissibilidade no colegiado. Na oportunidade, houve solicitação de vistas pelo relator da matéria, deputado Fabiano da Luz.
posto em votação na próxima sessão legislativa, dia 30 de março de 2021, restou aprovado por unanimidade o relatório e voto apresentado inicialmente pelo deputado Fabiano da Luz. Registra-se que a deputada Ana Campanholo havia deixado de integrar a comissão naquele momento. Chegando na Comissão de Finanças e Tributação, foi designado o relator, o deputado Silvio Drevic, que emitiu um relatório e voto pela admissibilidade da proposta, oportunidade em que a deputada Ana Campanholo, que integrava esta comissão a partir de então, solicitou vistas novamente. Trazendo o projeto à pauta, a deputada Ana Campanholo emitiu voto vista pela rejeição da proposta e o voto vistas com a rejeição foi acolhido por unanimidade pelos membros da Comissão de Finanças e Tributação, com declínio do voto do relator. Nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, foi designado relator, inicialmente o deputado Moacir Sopelsa, em seguida o deputado Jair Mioto, encaminhado por redistribuição. Em momento posterior, deu-se o arquivamento da matéria nos termos do artigo 183 do Regimento Interno desse Poder. Desarquivado nessa legislatura, eu fui designado relator nos termos regimentais, depois de ter passado por todos esses relatores. E antes de emitir relatório e voto, eu voltei a solicitar diligência externa à Secretaria de Estado da Administração para trazer aos autos atualizações acerca da ação judicial mencionada por aquele órgão e ratificação ou eventual complementação dos apontamentos anteriormente formulados. O que significa isso? Há uma ação judicial que a União Catarinense de Estudantes entrou na Justiça pedindo exatamente o mesmo que o projeto da deputada Paulinha, autorização para subalugar algo que é do Estado e que lhe foi cedido para manutenção. Eu voltei a fazer essa consulta para saber se houve alguma mudança na posição da Secretaria de Administração. Recebemos da gestão patrimonial vinculada à Secretaria da Administração seguinte parecer. Desta feita, diante das ponderações acima alinhavadas, opina-se pelo não prosseguimento do projeto de lei e uma pela manifesta inconstitucionalidade formal, a duas, pelo inequívoco interesse do Poder Executivo em reverter para si o imóvel objeto da proposição e a três, pela vedação constante na alínea A do inciso 2º do artigo 3º da Lei 5.704, de 1980. Os senhores devem se lembrar, aquela lei que diz que se o imóvel tiver a sua utilização desvirtuada, quem o recebeu perde todo o direito que lhe foi concedido pelo Estado. Secretaria da Administração, por sua consultoria jurídica, também corroborou no pedido nosso de diligenciamento e disse, ante o exposto, nos termos da fundamentação objeto do ofício, opina-se pelo não prosseguimento do projeto de lei que pretende alterar a Lei Estadual 6.695. Ambas as manifestações foram referendadas pelo próprio secretário de Estado da Administração por meio de um ofício de número 222. Me perdoem estender, mas é que era importante que os senhores conhecessem esse projeto a fundo. Eu vou passar o voto, então. A esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nesta fase processual, incumbe analisar a relatoria presente matéria conforme que preceitua o artigo 144.3, combinado com as competências específicas previstas no artigo 80 do Regimento Interno, ou seja, à luz do interesse público, sob a ótica da ordem social catarinense e das matérias relativas ao serviço público da administração estadual direta e indireta. Eu repriso que a proposta tem como objetivo central a permação da locação de parte do imóvel objeto da Lei 6.695, de 1985, onde encontra-se instalada a União Catarinense de Estudantes, com o objetivo de preservar a subsistência e a manutenção da entidade. Vou fazer um adendo aqui só para alertar os senhores. Portão da entrada do estacionamento da Americanas, aqui no centro. Em frente ao portão. É ali exatamente esse imóvel na área central da cidade, cedido à União Catarinense de Estudantes. Vejamos, sem prejuízo do pronunciamento de outros órgãos fracionários desta Casa Legislativa, ao menos quando examinada exclusivamente
sob o campo temático desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, eu adianto que, com base nos elementos documentais constantes dos autos, quando confrontado com os campos temáticos e áreas de atividade que aqui nos compete, eu entendo que a matéria em apreço carece de interesse público, especificamente. Vejamos que, da literalidade do caput do artigo 1º, interpretado em conjunto com o artigo 2º da Lei 6.695, que é a lei que se pretende alterar, que é de 1985, nós extraímos o seguinte teor. Artigo 1º. Fica a Fazenda Pública do Estado autorizada a doar à União Catarinense de Estudantes uma área de terras nesta capital, onde implantada a sede da entidade. Artigo 2º. O imóvel descrito no artigo anterior reverterá ao patrimônio do Estado no caso de dissolução da entidade ou de modificação de sua finalidade. Sem adentrar na possibilidade ou impossibilidade constitucional de alteração da referida norma, respeitando a nossa Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, mudança, alteração da norma por projeto de lei de iniciativa parlamentar, no caso concreto, afigura-se ausência de interesse público no manifesto interesse da Fazenda Pública do Estado na reversão do imóvel em face do descumprimento inicial da finalidade colimada em lei, qual seja única e exclusivamente abrigar a sede da entidade. Tal afirmação alicerça-se em manifestação da Diretoria de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração, consultada por esse colegiado, que, abre aspas, subsiste inequívoco o interesse do Poder Executivo em reverter para si o imóvel objeto da proposição, mormente em face do descumprimento do encargo fixado à entidade beneficiada por ocasião da publicação da Lei 6.695, de 1985. Isso consta das páginas 3 a 5 do evento 7 dos autos. Portanto, senhores, encaminhando o meu voto à finalização, salvo o melhor juízo, a matéria encontra-se em evidente descompasso com os pressupostos regimentais que fundamentam a competência desta comissão, previsto no artigo 80 do Regimento Interno da Casa e com os princípios gerais da administração pública delineados no artigo 37 da Constituição da República. O artigo 37 é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, que impõe obediência estrita às regras constitucionais e legais no tocante à gestão do patrimônio público. Ademais, eu entendo que a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa não implicaria na garantia automática do direito ao uso do imóvel com a finalidade pretendida, considerando a pendência dessa demanda judicial com o mesmo objeto, conforme demonstrado também pela Diretoria de Gestão Patrimonial. Tem-se que eventual êxito do Estado de Santa Catarina na ação judicial em curso poderia, inclusive, implicar no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de maneira incidental, em sede de controle difuso de constitucionalidade, resultando na sua nulidade e consequente impossibilidade de utilização do imóvel com a finalidade locatícia, frustrando a expectativa de direito gerada pelo presente instrumento normativo. Por fim, com maior respeito às partes que pleiteiam a possibilidade material do uso do imóvel para fins de locação, nós entendemos que a via legislativa não é o caminho adequado para a solução da presente demanda entre o Estado de Santa Catarina e a União Catarinense dos Estudantes, e sim a via judicial, garantindo e resguardando o direito, se for o caso, nos termos pré-estabelecidos no ordenamento aplicável à situação ilustrada. Pelo exposto consoante aos regimentais artigos 144, 3 e 80, eu voto pela rejeição do projeto 0194/2020 nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Era isso, senhor presidente. Mais uma vez, muito grato a todos pela atenção e pelo carinho. Muito bem. Dando continuidade, então, eu coloco em discussão o PL de número 194/2020, de autoria da deputada Paulinha. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem reprova fica como está, caso contrário se manifeste. Reprovado
Quem reprova fica como está, porque o voto é pela rejeição. Então, quem reprova, quem concorda com o relator, fica como está. Caso contrário, se manifeste. Reprovado por unanimidade o PL de número 194/2020. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Vamos voltar, então, agora à nossa ordem da pauta, a qual, primeiramente, eu observo aqui, de forma virtual, está participando a nossa nobre colega deputada Luciana Carminati, a qual, em primeiro momento, eu quero lhe parabenizá-la, deputada. Você que, no último dia 9, você canceriana, esteve aí, né, colhendo mais uma flor do Jardim da Vida, né? Então, parabéns a você. É um canteirinho muito simples ainda. Um canteirinho com muito poucas flores. Um canteirinho simples, que na verdade, né, ela já mais colheu... uma voltinha em torno do sol, né, Pedro? É isso mesmo, mais uma voltinha em torno do sol, né? Então, ela que colhe mais uma flor desse Jardim da Vida e que se soma às anteriores, que já formam um grande e belo buquê, né? O qual não vou revelar quantas flores tem nesse buquê, né? Então, parabéns, deputada Luciana, e com a palavra, então, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Bem-vinda. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentando todos os nobres colegas deputados e toda a equipe que nos acompanha, e também a todos que acompanham pela TVAL. Já agradecendo as palavras de carinho, né? E o cavalheirismo aqui dos meus nobres colegas. Lembrando que hoje à tarde tem bolo, tá? Começou a melhorar. Então, mais alguém está de aniversário, eu também vou anunciar aqui. Tá bom. Vamos lá, então. Projeto de Lei 0061/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a limitação de acesso às redes sociais e serviços de streaming nas redes Wi-Fi das escolas públicas do estado de Santa Catarina. Essa é uma matéria muito complexa e eu não me sinto à vontade para fazer o relato sem ter o parecer mais técnico de algumas entidades e instituições. Portanto, o meu parecer, presidente, resumidamente, é diligência ao Ministério Público de Santa Catarina e também à Associação Catarinense de Imprensa. Esse é o meu parecer. Muito bem, em discussão, então, o PL 61/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, a qual a relatora Luciana Carminati, ela pede encaminhamento aí para diligenciamento. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, diligenciamento, então, do PL 0061/2023. Com a palavra, deputada. Ainda o PL 293 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que declara de utilidade pública a Associação das Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares, de São José, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente do dia 2 de julho deste ano, aprovada na CCJ por unanimidade em 11 de julho, na sequência remetida a esta comissão, onde fui designada relatora. Analisando os autos sob o enfoque desta comissão, podemos verificar que se trata de entidade sem fins lucrativos e que cumpre todos os requisitos previstos na Lei Estadual 18.269, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, meu voto, presidente, é pela aprovação do projeto de lei, dando sequência à sua tramitação regimental. Em discussão, PL 293/2024, deputado Rodrigo Preis. Não havendo quem queira discutir, em votação,
Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O PL 293/2024, que declara de utilidade pública a Associação de Casas de Shows, Músicos, Artistas e Eventos do Estado de Santa Catarina e similares. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati, pela contribuição e o trabalho. A palavra agora ao deputado Antídio Lunelli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas deputados e a todo o público que nos acompanha. Eu relato o parecer ao projeto de lei número 0133/2024, do deputado Camilo, que declara de utilidade pública o Instituto Saber e Recriar de Palhoça. Nesta comissão cabe o exame dos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, exercendo função legislativa fiscalizadora, bem como, em especial, a condição da presença do interesse público. No mérito, trata-se de entidade que atua no município de Palhoça, com trabalho de interesse social na promoção de atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento de mulheres e crianças em situação de risco e vulnerabilidade, assim como no estímulo à educação, à cultura e esporte, visando a formação de cidadãos e o crescimento econômico e social das famílias. Considerando a presença do interesse público, eu voto pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, o PL 133/2024, de autoria do deputado Camilo Martins. Em discussão. Em votação, os que concordam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o PL 133/2024, que declara de utilidade pública o Instituto Saber e Recriar de Palhoça, Santa Catarina. Aprovado. Dando continuidade, vou fazer aqui o meu trabalho agora de relatar e apresentar o voto, o qual hoje estou substituindo o nosso presidente Ivan Nates, né? Então, agora a palavra fica comigo mesmo. Deputado Volney Weber, que vem relatar o PL 122/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Projeto de lei este que institui o cadastro especial de veículos no Estado de Santa Catarina, denominado JIP Legal. Lido no expediente de 4 de abril de 2024, aprovado na CCJ, conforme relatório e voto do deputado Tiago Zilli, e após aportou nessa comissão, onde fui designado o relator. Para orientar meu voto, destaco a da justificativa do autor. Esta proposta funda-se na demanda social e no interesse público relativo à atuação fundamental de veículos adaptados em casos extremos de resgate e a atuação diversa nas localidades e situações que envolve dificuldade de locomoção e ou resgate, dadas suas características de modificação. A autorização prevista nesta proposta envolve a criação de um sistema inédito no Estado de Santa Catarina, o qual permite o monitoramento compartilhado com as entidades de utilidade pública sem fins lucrativos para identificar os veículos adaptados e autorizar a sua utilização em caráter de treinamento e a atuação operacional diante da efetiva necessidade da coletividade e do interesse público. Do voto, considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, constato que a matéria em foco é relevante, uma vez é oportuna e conveniente ao interesse público, pois em síntese, prevê o cadastro de veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria, Jeep, com alterações no diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, além dos acessórios de segurança, e a autorização para tráfego procederá
termo de cooperação com o Estado para a utilização do veículo em eventual demanda pública, razão pela qual voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do PL 122/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passo a palavra ao colega deputado José Milton Schaefer. Deputado Volney, preside essa sessão, cumprimento todos os colegas deputados e passo aqui a relatório e voto ao projeto de lei 169 de 2024, que altera a lei 18.278 de 2021 para declarar de utilidade pública o Rotary Clube de Rio do Campo, Nascer do Vale. O autor é o eminente deputado Napoleão Bernardes. Nesta comissão fomos designados como relator. O projeto já tramitou, aprovado nas comissões de Constituição e Justiça e também de Finanças. E, ao analisar toda a documentação, entendo de que está adequada à exigência da legislação, bem como também, vislumbro que o Rotary Clube Rio do Campo, Nascer do Vale, atende ao interesse público, uma vez que a entidade, conforme se depreende nos autos, tem por objetivo o estímulo e fomento às missões do Rotary Clube, quais sejam servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, a paz e a compreensão, por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. Face a isso, no âmbito desta comissão, nosso voto é pela aprovação ao projeto de lei 169 de 2024, na forma da emenda substitutiva global apresentada e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, PL 169/2024. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. O PL 169/2024, autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei de número 18.278/2021 para declarar de utilidade pública o Rotary Clube Rio do Campo, Nascer do Vale. Deputado Zé Milton. Volta limpa. Obrigado pela contribuição. Passo a palavra agora ao colega deputado Lucas Neves. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatoria e voto ao projeto de lei 218 de 2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui o Dia Estadual Asas Solidárias e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022 e consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei basicamente busca reconhecer as pessoas que cederam seus helicópteros e aviões, pessoas que se envolveram em ações de resgate durante a catástrofe que nós tivemos no mês de maio no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos grandes mobilizações aqui de Santa Catarina, de empresários, pilotos que se dispuseram a estar lá no estado gaúcho, fazendo resgates, auxiliando a população, levando donativos. Então, a proposta do deputado Emerson Stein é que todo dia 5 de maio de cada ano nós tenhamos no calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina o dia das Asas Solidárias, o Dia Estadual Asas Solidárias, em reconhecimento a essas pessoas que dedicaram seu tempo, que dedicaram suas empresas, deputado Lunelli, para que pudessem, com os suas aeronaves, com os seus bens, estar auxiliando a população que naquele momento passava por um problema muito grave, que foi o que o Rio Grande do Sul enfrentou nesse ano de 2024. Então, o meu voto, senhor presidente, no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, é pela aprovação do projeto de lei 218 de 2024, na forma da emenda substitutiva global, aprovada anteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça. Era este o relatório e voto, senhor presidente. Muito bem, em discussão, o PL 218/2024, de autoria do deputado Emerson Stein.
Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, aprovado. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, passo a relatoria e voto do projeto de lei 488 de 2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei 12.383, de 16 de agosto de 2002, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Esse projeto, senhores deputados, ele basicamente possibilita, né, nessa alteração de lei, que as pessoas que estão, que é um produtor rural, que está num assentamento, que ele possa também apresentar a declaração do INCRA como atestado, para que ele possa, por exemplo, acessar benefícios que são oferecidos aos produtores rurais de maneira geral. Muitas vezes as pessoas não têm esse atestado. Foi feita uma alteração recentemente nessa lei para que também, deputado Schaefer, as prefeituras pudessem oferecer esse atestado a esses produtores rurais. E agora o deputado Fabiano da Luz propõe uma alteração também, uma ampliação, para que o INCRA, né, a Superintendência Regional do INCRA, também possa atestar a unidade familiar assentada, de acordo com o decreto 9.311 de março de 2018. Portanto, eu encaminho este relatório e voto, considerando que atende ao interesse público, amplia, né, para que mais pessoas possam acessar linhas de crédito, os benefícios que são oferecidos aos agricultores, aos produtores rurais, especialmente porque o próprio INCRA se manifestou neste projeto que não há nenhuma objeção, né, de que o INCRA pode sim oferecer o atestado para o cadastro do produtor primário. Então, considerando que não contraria o interesse público, eu voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei número 488 de 2023. Era este o relatório e voto, senhor presidente. Muito bem. Então, em discussão, o PL 488 de 2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei de 12.383, de 12 de agosto de 2002, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Quero só lembrar, fui relator desse projeto na CCJ, um projeto muito importante, a qual meu relatório foi pela aprovação, e que esse projeto ele vem também a estimular aí a formalização da atividade do homem do campo, inclusive em assentamentos e assim por diante. Então, um projeto, eu acho que muito importante para o nosso Estado e também para a economia num todo e o segmento do nosso homem do campo. Então, em discussão. Presidente, acho que... Deputado Zé Milton. É um projeto bastante interessante. Ao mesmo tempo, também, já existe algumas formas, né, de se fazer isso através das secretarias de agricultura, sindicatos. Tem uma manifestação da Fazenda que é contrária, porque tem todo um caminho ali de controle também de notas fiscais, né, que é um órgão que tem que ser bastante consultado. Teria que ver se o INCRA tem estrutura para isso, principalmente talvez restringir o projeto na questão do INCRA para os assentados, que realmente é uma grande dificuldade. O assentado hoje ele tem dificuldade de não só do bloco de nota, mas também de financiamentos bancários e outras questões. E diga-se de passagem, o INCRA ele tem demorado muito, né, em regularizar os lotes de terras. Nós encontramos, principalmente no Planalto Serrano e outras áreas, assentamentos aí com 10, 20 anos. Recentemente até ajudei um grupo do município de Vidal Ramos, 2 assentamentos a legalizarem em parceria com a Secretaria da Agricultura e também com o próprio INCRA, mas isso causa um transtorno muito grande. Então eu vejo que o projeto tem méritos, né? Talvez o bloco de nota ele tem que ser um instrumento. Hoje em dia, já se o esposo estiver ali, a esposa já está contemplada como mulher de agricultor em toda a proteção legal. Mas eles têm um projeto que ainda deixa, né, algumas
algumas nuances, algumas dúvidas a serem vistas com relação à competência realmente do INCRA para isso. Se houver algo que restrinja apenas aos agricultores assentados no projeto, eu não sei se tem isso, né? Eu acho que seria válido proteger esses produtores ali. E também uma coisa que não está feito aqui ao projeto é a demora inexplicável, né, do INCRA em certificar, passar a escritura para os produtores assentados, que causam um transtorno enorme e torna eles muito dependentes, né, e com dificuldade de fazer investimentos nas propriedades. Eu só tinha uma dúvida se esta lei ela vai focar apenas em produtores que são assentados, em assentamentos. O texto da lei, o inciso 6º, diz que, observada a forma, os limites e as condições previstas na regulamentação desta lei, poderá ser inscrito no cadastro de produtor primário o produtor que apresente a declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA, atestando que integra a unidade familiar assentada. Né? Conforme previsão do inciso, de acordo com o decreto federal que eu citei, que é o 9.311 de 2018, que também estabelece uma série de regramentos para isso. Ok. Com a palavra, deputado Stener Sorato. Senhor presidente, deputado Volney Weber, colegas deputados Lucas Neves, Antídio Lunelli e José Milton Schaeffer, eu quero também parabenizar o deputado Fabiano da Luz pela iniciativa. Se a nossa busca, enquanto legislador, é sempre trazer para a regularidade aqueles que mais precisam do poder público, como já foi feito com o empreendedor individual, aqui a oportunidade de ser feito também com o produtor rural e, no caso específico, esse que está em assentamento. Se ele está emitindo nota fiscal, se ele pode emitir nota fiscal, é porque ele está fazendo uma venda, ele está fazendo uma negociação, e nada mais justo que a gente fazer essa concessão. Então, fica aqui a louvável iniciativa do deputado Fabiano da Luz. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o PL de número 488/2023. Dando continuidade, consulto os nobres colegas deputados, deputada, se alguém queira fazer ainda uso da palavra. Não havendo quem queira usar da palavra mais, não havendo mais nenhum assunto em pauta, declaro encerrada a presente reunião e convoco outra para o horário regimental. Obrigado.